Olá pessoal, vamos então a uma apresentação rápida aqui do capítulo 9 da ISO 9001. Sempre lembrando, né pessoal, o que vale mesmo para vocês poderem depois responder os questionários e ter o entendimento e a vinculação com tudo que a gente está trabalhando aqui é a leitura da norma, o texto completo. Aqui é só um resumo com exemplos práticos de aplicação para vocês se situarem, contextualizarem, fazerem algumas conexões. Capítulo 9, então, pessoal, se chama avaliação de desempenho. É o check do PDCA, né? A gente já estudou o PDCA, vimos que a norma é um grande PDCA, né? Então, tudo aquilo que tu implementa nas etapas anteriores, tudo que tu planejou, implementou, agora a gente tem que controlar, tem que avaliar resultados. Então, esse capítulo trata dos principais elementos, né, de avaliação de desempenho do sistema de gestão. Bom, pessoal, sempre vendo, então, os requisitos auditáveis da norma, tá? Lembrando novamente que tem a ver com os verbinhos deve, né? Onde aparece deve na norma é uma exigência, então vocês usem isso para as interpretações de vocês. Tá? Então, a primeira subseção aí se chama monitoramento, medição, análise e avaliação. No primeiro momento parece tudo a mesma coisa, mas não é. Tá? Eu vou falar inicialmente de monitoramento e medição, só para situar vocês. Monitoramento, pessoal, é qualquer atividade de acompanhamento sistemático, né, de um processo, de uma situação, de um fenômeno que ocorre dentro da empresa. Tá? Esse acompanhamento, muitas vezes, ele pode ou não ser numérico, né, quantificável. Quando ele for numérico, tá, a gente fala então que está havendo uma medição. Tá? Botou número, já tem medição. Tá? Uma sequência de medições servem para fazer um monitoramento. Né? Então, se eu vou fazer lá, que nem a gente viu no exercício ali do gerenciamento avançado do processo, né? Medições periódicas da umidade do meu produto ao longo de sua produção, né? Ao longo de um dia de trabalho, tá? Eu estou fazendo medições, mas também estou fazendo um monitoramento, porque a partir desses monitoramentos, depois vocês vão ver, da análise e avaliação deles, é que eu tomo decisões, né? E isso me dá tranquilidade para decidir os rumos, né, do meu processo. Tá? Então aqui um exemplo, né, o mais típico, né, que as empresas usam são medições através dos indicadores de desempenho para todos os processos que afetam diretamente a qualidade. Já aprendemos isso nos nossos estudos, né? Indicadores são ferramentas muito úteis para a gente estar monitorando e principalmente medindo os nossos processos. Pessoal, uma forma de monitoramento, né, e que vai acabar se transformando numa medição essencial é a da satisfação do cliente. A norma exige que tu tenha lá monitoramento do grau em que os requisitos do cliente estão sendo atendidos. Falou grau, né, já lembra ali uma medição, embora isso não esteja tão explícito na norma. Mas, na verdade, tá, o exemplo mais comum que as empresas utilizam para isso são as pesquisas de satisfação lá do marketing. Né? Pode usar, mas vocês vão ver no texto da norma também não fala em pesquisa. Eu tenho que ter alguma forma de monitorar. Tá? Aqui tem um exemplo, né? Por meio de sua equipe de vendas, a empresa faz anualmente levantamento de opiniões dos clientes sobre os produtos vendidos e transforma esses dados num índice de satisfação. Tá? E ele consegue monitorar através do grau de satisfação. Muito bem, pessoal. Falamos de monitoramento e medição, agora vamos falar de análise e avaliação. Tá? Resultados relativos a monitoramento e medições, eles têm que ser compilados, eles têm que gerar um laudo, um gráfico, uma tabela. Isso a norma chama de análise. Tá? Então, simplesmente agrupar, apurar, fazer a apuração dos resultados, compilar e estruturar eles num formato, tá? Gera uma análise. Exemplo da nossa vida no dia a dia, pessoal. Se eu vou num laboratório de análises clínicas, faço um exame de sangue e aí depois eles mostram lá um relatóriozinho com todos os elementos de como está o meu sangue, né? Hemoglobina, não sei o que, triglicerídeos, e aí vai. Tudo isso aí se chama análise na versão da norma, tá? Muito bem. Só que uma análise, pessoal, ela tem que ser avaliada. Tem que alguém, né, algum especialista da empresa, botar o olhar em cima e fazer um julgamento daquilo ali. Está bom, está ruim, está mais ou menos. Então, normalmente, as avaliações são feitas mediante comparações, com referenciais técnicos, com metas, com outras referências. Tá? Então, a avaliação seria eu pegar o meu exame de análises clínicas, tá? O exame de sangue, levar no médico, ele vai fazer uma avaliação, vai confrontar aí com outros dados sobre mim, o meu peso, altura, idade. Então observe que a coisa aumenta um pouquinho mais, né? É quase uma análise crítica, depois a gente vai ver. E em cima disso, então, ele toma a decisão sobre o que vai fazer lá, vai receitar um tratamento, um remédio ou coisa assim.
Tá? Então, aqui exemplos de ferramentas que a gente usa nesse sentido. Diagrama de Pareto, já estudamos. Tá? Ele é uma grande ferramenta de análise, porque ele decompõe um problemão em problemas menores, e a gente pega os principais. Gráficos sequenciais, que nem a gente viu, cartas de controle, que estamos estudando nessa mesma aula aqui. Tá? Os indicadores de desempenho, que já estudamos, aí a avaliação eu faço no comparativo com as suas metas, e assim por diante. Né? As cartas de controle a gente pode fazer comparação com os limites estatísticos, bem como com as especificações dos clientes. Sempre tem, então, formas de analisar e avaliar os resultados relativos a monitoramento e medição. Tá, pessoal? A norma pede, então, que a própria empresa faça uma auditoria interna. Tá? Então, todos esses requisitos, do capítulo 4 até o capítulo 10, eles têm que ser auditados, tem que ver, a própria empresa tem que dizer, nós estamos cumprindo ou não estamos, né? E não tem nada a ver com a externa. A externa a gente contrata com um órgão auditor especializado lá para me dar ou não o certificado. Aí é outra história. Aqui é auditoria interna. Então a gente tem que treinar os auditores têm que ser imparciais, isso tudo está lá na norma. Tá? Então exemplos aqui, né? A norma pede, faz um programa de auditoria, diz o que tu vai auditar em cada mês ou em determinados períodos, cobrindo os processos que estão no sistema de gestão da empresa. Né? O ideal também, então, é emitir um relatório, né? A norma pede que esses resultados, então, sejam reportados para a gerência pertinente. Caso o cara que foi auditado, ele tem que saber o que tem de oportunidade de melhoria, observações de não conformidades no setor dele. E a comunicação pode ser realizada por e-mail ou numa reunião específica para isso, como a empresa achar melhor, mas tem que ser comunicado. E aqui a seção que eu considero assim, a mais importante, fecha esse capítulo, né, e reúne um pouco de tudo que nós falamos. Análise crítica pela direção. Pessoal, o sistema de gestão da qualidade é da direção. Tá? Ele só anda se a direção quiser, só muda de rumo se a direção quiser. Tá? Então, para isso, tem um procedimento, né, que a norma pede, que a empresa tenha, a partir da sua direção, ela que constitui, um procedimento de análise crítica. Tá? Nessa análise crítica, vocês vão ver lá, tem um monte de letrinhas depois nos outros itens. O 931 é mais generalidades ali, né? Fala da periodicidade, que tem que ser intervalos planejados. Então, algumas empresas fazem mensalmente, outras fazem semestralmente e até anualmente. O que não posso é deixar um espaço de tempo muito grande, 2, 3 anos ali, para fazer a análise do meu sistema de gestão. Tá? No 932, então, a gente tem as entradas de análise crítica. Né? Esse nome entradas quer dizer pauta da análise crítica. O que é o mínimo que tem que ser analisado? Aí vocês vão ver que tem um monte de letrinhas, e várias dessas letrinhas, todas elas, dizem respeito a algum item da norma, algum resultado, alguma avaliação, alguma informação importante sobre o sistema. Né? Não conformidades, ações corretivas, resultados das próprias auditorias internas, reclamações de clientes e de outras partes interessadas, o desempenho dos processos, a conformidade dos produtos, e aí vai. Tá? Então, tem uma série de itens lá, eu tenho que provar, se eu for para uma auditoria externa de certificação, que eu estou dando conta de todas essas pautas ali. Né? Então, exemplo aqui, ó, reclamações de clientes, vizinhos, demandas da FEPAM, sempre estão em pauta na análise crítica de uma empresa petroquímica, por exemplo. Tá? Até porque, daí no caso, né, a FEPAM é parte interessada. E assim a gente pode carregar um monte de outras informações, mas sempre respeitando as letrinhas da norma lá. E a norma fala, né, pessoal, em saídas de análise crítica. Saídas são as decisões, as ações que depois que eu faço a análise crítica de todos aqueles dados de entrada. Tá? Então não faz sentido eu fazer uma reunião, a gente analisar um monte de coisas e não decidir nada. Tá? Tem que decidir, tem que ter tomada de decisão. Às vezes a decisão é simplesmente deixa como está, mas tem que aparecer lá. Né? As saídas têm que ser registradas, isso aí tem que ter algum tipo de evidência depois de que realmente aconteceu e as decisões correspondentes a cada uma das entradas foram devidamente tomadas. Tá? Então, um exemplo, né, aqui de uma saída diante de um objetivo da qualidade que não foi atingido, vamos dizer que eu olhei lá um indicador de desempenho, né, a norma pede que tu olhe detidamente os objetivos da qualidade, então olhei lá e vi que não foi atendido, né? Então, a alta direção decidiu disponibilizar recursos para a contratação de uma consultoria especializada para ajudar a reverter a situação. Coloca essa decisão no próprio texto da análise crítica, na ata, enfim, no relatório, onde for melhor, mas tem que estar lá dizendo o que vai ser feito a partir daquela análise crítica daquela entrada, ok? Então é isso, pessoal.